Oi, galera, de volta aqui. Tudo bem? Nesse outro slide, para a gente finalizar aí, tem aqui o resumo de triângulos. Tudo que a gente falou mais ou menos sobre triângulo, condição de existência. Não, um lado aqui ele tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. O lado A tem que ser menor que a soma dos outros dois, o B também, o C também. Falamos das classificações dos triângulos, né? Aí temos o equilátero, isósceles e escaleno. Essa classificação é quanto aos lados. Deixa o Arthur aqui. Tá? Falei também sobre a classificação com relação aos ângulos, né? 3 ângulos iguais a 60 no equilátero. Aí acutângulo, obtusângulo e o retângulo. Falamos aí dos ângulos internos, do somatório dos ângulos internos de um triângulo, que é 50 graus. Não esquece de desabilitar o microfone quem está entrando. Boa noite, novamente, para não ecoar aqui para mim, trazer barulho. Nós falamos também dos ângulos externos, né? O ângulo externo é igual ao somatório dos dois ângulos internos não adjacentes a esse ângulo. Aí, aqui no final, ó, a classificação dos triângulos com relação ao ângulo, né? Ângulo de 90 graus, obtusângulo e acutângulo. Lembra que tem relação lá com obtuso, agudo e reto. Tudo isso tem em relação com a classificação dos ângulos que falamos lá no início. Temos também o estudo dos quadriláteros. É claro que nós aqui estamos fazendo uma revisão desses quadriláteros. É um estudo bem extenso, também tem uma condição de existência. Vou admitir o Lucas aqui. O somatório, por exemplo, dos ângulos internos diferentes do triângulo, né? Em um quadrilátero é 360 graus. Lembra lá que, no caso do quadrilátero, nós temos um polígono de 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, né? Falamos aqui da soma dos ângulos internos, igual a 360 graus, está exposto aqui no slide. E temos 2 diagonais. A diagonal a gente pode calcular através do teorema de Pitágoras, né? B ao quadrado é igual a... Aqui chamados de B ao quadrado mais H ao quadrado, mas isso vai depender da exposição do seu quadrilátero, tá? É claro que aqui, ó, tem a formação de um triângulo, né? Por isso, como essa diagonal aqui, você pode calcular através do teorema de Pitágoras, né? Forma 90 graus aqui também, ó, outro triângulo, tá? E aí aqui tem os principais quadriláteros, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Eu tenho o trapézio, né? Aqui está o trapézio, a área, só admitir o Gabriel, a área do trapézio, base maior mais menor vezes a altura divididos por 2. Isso aqui é a base média, tá? Base maior mais base menor divididos por 2. É a média da base, né? Aqui. Esse segmento aqui. A média base média desse trapézio soma as duas bases e divide por 2. É como se fosse a média aritmética mesmo. Paralelogramo. Lembra do paralelogramo? Os lados opostos são iguais. Alguém com o microfone ligado, dando interferência aqui. Então, ó, esse lado igual a esse igual a esse. Os ângulos também opostos possuem mesmas medidas. Retângulo, né? Aqui temos lados opostos iguais, 4 ângulos iguais a 90 graus, 2 diagonais iguais também, e a área do retângulo, base vezes altura. Losango, né? Aquela pipa, 2 ângulos opostos iguais, 4 lados iguais, e a área é diagonal grandona vezes a pequena, divididos por 2. Desão vezes desinho, divididos por 2. E para finalizar, o quadrado, né, com 4 ângulos iguais a 90 graus, 4 lados iguais, área, medida do lado ao quadrado, neste quadrado representado por L, mas poderia ser representado por qualquer outra letra, e a diagonal do quadrado é a medida do lado vezes a raiz de 2. Deixa eu só verificar aqui, gente, alguém que está com o microfone. Pronto, foi. Então, finalizamos aqui os quadriláteros, triângulos e quadriláteros.
E agora temos retas paralelas cortadas por segmentos transversais. Isso determina os segmentos proporcionais e a gente tem o famoso teorema de Tales, né? Claro que essa proporcionalidade depende aí da exposição de segmentos de retas, mas basicamente a gente tem esse primeiro caso, onde o segmento AB está para o BC, assim como o DE está para o EF, o AC também, aqui o todo, né, está para o DE, ou DF, tá vendo? O AC aqui, na verdade, ele está para o DF, aqui colocou o E, mas o DF, tá? Corrija aí também, por gentileza. É claro, deixa eu admitir o Lucas, é claro que o que vai depender dessa proporcionalidade é assim que você toma de um lado, você tem que tomar exatamente a mesma ação do outro. Não pode trocar aí os segmentos, senão dá errado, tá? Não dá certo, não. A gente tem esse primeiro caso, tem o segundo caso, que a gente vai usar o mesmo princípio de proporcionalidade do primeiro, só que as retas, elas podem aqui, ó, formar um X. Elas podem se encontrar em um ponto, mas o princípio é o mesmo. Esse segmento aqui está para DE, assim como DB está para BC, AE está para DC. Tá? O mesmo princípio utilizado aqui, só está exposto de uma forma diferente. Daí você tem a aplicação desse teorema de Tales nos triângulos. A gente pode acontecer, né, desse teorema de Tales estar em um triângulo e a gente vai aplicar esse mesmo teorema de proporcionalidade no triângulo. AE está para BC, por exemplo. Esse pedacinho está para esse pedacinho, assim como esse está para esse, ou o todo está para o todo desse lado, essa base está para essa. Tem vários casos de proporcionalidade. E a gente não pode esquecer, mas aí já voltando lá à questão de triângulos, né? Falando aqui da aplicação do teorema de Tales no triângulos, mas nos casos de semelhança, porque a gente pode aplicar aqui também nos triângulos, né? Então a gente tem o caso de ângulo, esses dois ângulos de um triângulo são congruentes, há dois ângulos, há outros dois triângulos, esses triângulos eles são semelhantes. A gente tem o segundo caso, que é o LLL, que é lado, 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 todos os lados do triângulo forem proporcionais aos lados do outro, os dois triângulos são semelhantes. Se eles forem semelhantes, a gente pode montar essa razão aí de proporcionalidade, né? Um lado Azinho, o lado A para o outro lado Azinho, o B para o Bzinho, e assim sucessivamente. E o caso lado, ângulo, lado. Aí tem a definição, se dois triângulos possuírem um ângulo congruente formado entre dois lados de medidas proporcionais, os ângulos são semelhantes. Na verdade, quando a gente tem essa propriedade do teorema de Tales aplicada a triângulo, nós podemos dividir, né, em casos de semelhança. Reparem que aqui eu tenho retas também paralelas cortadas por transversais. Aí eu formo um triângulo aqui e um triângulo todo, né, que é o ABC com AEF, né, AEF. Então, de acordo com essa aplicação, a gente pode definir os casos de semelhança de triângulos e assim montar lá a proporcionalidade. Mas isso falado é muito difícil, né? Vamos lá no exemplo prático para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou expondo, tá? Então, ó, de teorema de Tales. Primeira questãozinha. Na figura, as retas A, B e C são paralelas, então o valor de x é, né? Então, tenho A, B e C aqui, ó, A, B e C, retas paralelas, cortadas por transversais qualquer, elas estão formando um X, né, vamos dizer assim, e eu posso montar a seguinte razão de proporcionalidade. Esse pedacinho aqui, o 8, está para o 4, assim como o X está para o 6, tá? Reparem que eu comecei aqui, ó, 8 está para 4, aqui X está para 6, tá? Resolvendo aí, ó, multiplica meio pelos extremos, então x é igual a 12. Mais fácil assim, né, de visualizar do que falando. E na outra situação, na figura, eu tenho A, B, C paralelo, simbologia de paralelismo, tá? Então pede também o valor de x.
Daí você pode dizer que o 3 está para 4x mais 1, assim como o 2 está para 3x. Repara que a mesma ação que eu fiz aqui, né, esse pedaço está para esse, eu fiz aqui. 2 está para 3x. 3 está para 4x mais 1, assim como 2 está para 3x, né? Também você vai multiplicar cruzado. Se você trocar isso, não fica certo. Não posso pegar segmentos aleatórios, montar a proporcionalidade aleatoriamente, tá? Então tem que tomar cuidado com as ações. A ação que eu tomei de um lado, tomo de outro também, fica mais fácil. Em algumas situações, alguns alunos preferem redesenhar essa figura aqui, colocando a reta, né, retinha. Você pode fazer isso também. Se você subir essa reta aqui, ó, o 8 e 4 vai ficar aqui. Se você descer essa reta, x de 6 vai ficar aqui. E às vezes você consegue visualizar a proporcionalidade de uma forma mais simples. Mas aí é pessoal, tá? Cada um tem um mapa mental na cabeça, né? Um esquema mental na cabeça. Só afirmo que a ação que faz em uma reta tem que fazer exatamente a mesma na outra reta, sem fazer a troca desses segmentos. Se você fizer a troca, por exemplo, se eu pegasse aqui 3x está sobre 4x mais 1, e na outra reta 3x sobre 2, ficaria errado, né? Não estou obedecendo à proporcionalidade. Mas só não tem apenas uma proporcionalidade a ser montada, tem várias, de acordo com o exposto aqui, ó. Eu posso fazer AB com BC, isso vai de encontro com o que eu tenho no exercício, na questão. Tá? O DE com EF depende muito. Se a questão está me dando o segmento todo, eu posso traçar ou chamar o outro todo de X, varia muito do que o problema está expondo, tá? Nesses casos especificamente, nós podemos montar essas razões, porém você pode ter montado uma outra aí, mas encontrado o mesmo resultado. Se você pegar, por exemplo, o 4x mais 1 está para 3 e o 3x está para 2, você também encontra x igual a 2, multiplicando em meio pelos extremos. A ação que você tomou de um lado fez exatamente igual no outro. Então, você vai encontrar aí o mesmo resultado. Só tem que obedecer essa situação com relação à proporcionalidade. E agora a gente vai falar um pouquinho, já encerrando aí das questões de geometria plana euclidiana plana, né? Vamos partir para alguns exercícios. E se der tempo, a gente vai falar um pouquinho de simetria também, tá? Mas se não der, fica para o próximo assunto. Aí, dando continuidade, na próxima aula, nós vamos falar especificamente dos triângulos retângulos, porque ele merece um carinho especial, tá? Daí nós vamos falar da trigonometria, né, no triângulo retângulo, e da resolução de triângulo qualquer, a resolução de qualquer triângulo, tá? Isso na próxima aula, porque alguns dos itens aqui caem com mais frequência, e aí eles merecem ser falados mais detalhadamente, tá? No mais, aqui é uma revisão geral de toda essa parte de geometria plana, faltando aí algumas áreas, tá? Mas ao longo das aulas a gente vai expondo devagar para que vocês tenham noção dessas áreas. Eu quis trazer para que vocês, como a prova está se aproximando e a gente vem falando bastante de álgebra, que vocês tenham essa breve noção da parte de geometria, pelo menos plana, né? A espacial depende do conhecimento prévio dessa geometria para ser aplicado. Então, vamos aos exercícios. Então, olha o 3. Aquele foi 1 e 2, na sequência aí, esse 3, tá? Esse exercício caiu em prova, Enem. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado, o lado do rio, né? Que está aqui, ó, margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela será comprado para a confecção de cerca e contém 48 metros de comprimento. Daí ele pergunta a quantidade mínima de rolos que devem ser compradas para cercar esse terreno. A gente tem aqui, para que esse terreno seja cercado, com exceção dessa margem, né, que está aqui definida pelo rio, a gente vai fazer o somatório aí, não é o perímetro, porque eu não estou considerando a margem, desses lados, 81 com 190, com 81 novamente.
daí eu tenho que ter 152 metros de cerca. E ele diz no enunciado que cada rolo tem 48 metros. Então, será necessário, né? 352 divididos por 48. Questãozinha classificada como simples, né? Óbvio que eu vou ter uma aproximação, 7,333. Claro que, tratando de rolo em metragem, é difícil da gente encontrar aí algo com essa medida, né? Divididos por 48, 7,3. Só toma cuidado, gente, é 7,333 mesmo, tá certinho. Então, a quantidade mínima de rolos comprados deve ser 8. Essa questão aqui, ó, tá em duplicidade, tá vendo? As alternativas. Aqui tá 66, 77, 88, 1 e 12. Aqui é 8, tá? Retira, duplicou, exceto a letra E. Então, a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada são 8 rolos. Não dá para eu comprar 7,33333, né? Então, vou ter que comprar aí pelo menos 8 rolos. Se eu comprar 7 rolos, vai ficar faltando um pouquinho. Se eu comprar 8, a quantidade sobra um pouquinho, mas é a quantidade certa. Então, você vai marcar a alternativa C, tá? Só toma cuidado porque dobrou aí as alternativas, beleza? Na 4, eu já tenho uma outra questão também do Enem, que diz o seguinte: o jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação do seu caderno de classificados. Aí tem lá o caderno de classificados com as medidas. Ele diz que 95% das pessoas que consultam nossos classificados representam a área cinza, 4% representam outros jornais, e tem as definições, né, de medidas, 260 milímetros, 400, 26 e X milímetros. Então, para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem de área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo, que representa os 4%, deve ser de aproximadamente quanto? Então, ó, a área da página inteira em milímetros quadrados é dada por um retângulo, né? Base vezes altura. Então, fizemos aqui, ó, a medida da página inteira, base vezes altura, e encontramos esse valor, 104.000. Então, a partir do enunciado, eu quero tirar aí 4% que representam outros jornais. Então, é exatamente o que ele quer, a medida do lado do retângulo que representa os 4%. Deve ser aproximadamente de quanto? Então, nós vamos retirar 4% da área total. Então, 4%, lembra que é 4 centésimos, tá, galera? De 104, então 4 vezes 104 dá 416 aí, né, aproximado. Divididos por 100, dá 4,16 aí. Aqui fez uma proporção um tanto quanto doida, mas pode fazer direto, tá? Então, você vai encontrar aí a medida de X, saiu um pouquinho, a medida de X aproximadamente, tá? Diminuindo, é claro, desses 100% aí que representa, 100% não, 96%, perdão, que representam a área de pessoas que consultam os classificados, tá certo? Aí não coloquei as alternativas para dar uma diminuída na questão, mas dá como resultado aí 160. Aí a próxima também do Enem, que vai falar sobre a relação lá dos triângulos, né? A relação de semelhança entre triângulos. Então, o enunciado é o seguinte: a rampa de um hospital tem em sua parte mais elevada a altura de 2,2 metros. O paciente, ao caminhar sobre essa rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Está bem definido isso no desenho, né? Tem a rampa, que a parte mais elevada está aqui, 2,2. Daí ele fala, um paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros, então ele, ao caminhar, ele se deslocou isso, né? E alcançou essa altura de 0,8 metros. A distância em metro que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa, nós não sabemos quanto vale esse ponto mais alto aqui. Então, nós definimos como X. Aí, daí é que eu tenho que
analisar a questão com relação à semelhança de triângulos. Reparem que eu tenho um triângulo pequeno aqui, ó. Pode até separar, tá? Se quiser rotar o triângulo também, para que ele fique numa posição mais confortável para você fazer a análise, pode também. E eu tenho esse triângulo todo aqui, ó. Tá? De lado 2,2 e esse lado aqui todo, x mais 3,2. Então, cuidado com o que você vai montar com relação à proporcionalidade, tá? Você pode montar aqui 2,2 está para 0,8. Acabou que aqui eu montei ao contrário, porque eu rotei primeiro esse triângulozinho e depois o triângulo grandão. Mas não tem problema caso você faça 2,2 está para 0,8. Desde que quando você for montar a razão no outro triângulo, você pegue nessa mesma ordem, do maior para o menor, tá? Aqui eu peguei do menor para o maior. Então, 0,8 está para 2,2, assim como 3,2, aqui eu peguei primeiro do triângulo menor, tá vendo? Então, para o triângulo maior, altura do menor para o maior, tá? Então, depois peguei esse outro lado do menor para a altura do todo do maior. Se você fizer o inverso, cuidado, tem que ser 2,2 para 0,8, x mais 3,2 sobre 3,2. Você pode montar da seguinte maneira também, tá? Vai encontrar o mesmo resultado. É claro que multiplicando meio pelos extremos aí, vai te gerar uma equação, daí você consegue a resposta como decimal lá de 4,48 dividido por 0,8. Isso te resulta em 5,6 metros, que é o valor desse X aí, tá? Para você finalizar. Então, só toma cuidado com essa questão do posicionamento em relação à semelhança de triângulos. A ação que você toma de um lado, você tem que tomar exatamente a mesma ação do outro. Se você fizer inversamente, é claro que essa proporcionalidade ela não é válida, tá? Então, pode separar sim. Quem consegue visualizar que são duas retas paralelas cortadas por transversal também pode aplicar o teorema de Tales. Aqui está sendo aplicado um triângulo, né? Então, optei por semelhança de triângulo, que cai lá na proporcionalidade, mas você pode sim, de acordo com a sua análise, desenhar aí os dois triângulos de uma forma mais fácil e montar a razão de semelhança. No mais, galera, não esqueçam. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a outra tela. Só um instantinho. Então, para a gente finalizar, esse assunto ele não segue lá a sequência de geometria euclidiana, mas é um assunto que tem caído com bastante frequência nos concursos, principalmente no Enem, com relação à simetria, né? É só para a gente ter uma noção do que é essa simetria e que é simetria. Na verdade, a definição ela é a mesma que a gente aprende lá no ensino fundamental, tá? Simetria é tudo aquilo que pode ser dividido em partes, né? Sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a simetria é perfeita ao dividir uma figura no meio, a gente tem lá o eixo de simetria, os lados eles têm que ser exatamente iguais. Aqui eu trouxe como exemplo duas figuras, uma borboleta, por exemplo, uma outra figura qualquer. Então, ó, se dividirmos aqui, né, traçando essa reta que a gente chama de eixo de simetria, funciona como se fosse um espelho, tá? Então, a figura, elas têm mais de um eixo, claro, de simetria, mas basicamente o conceito de simetria é esse, um conceito que a gente já aprendeu. Sendo que algumas situações, algumas questões trazem uma simetria diferente, uma classificação de simetria diferente, que são essas. A classificação quanto a rotacionar uma figura em relação a um ângulo, né? Então, quando a gente gira a figura em determinado ângulo, girou a figura no sentido horário ou anti-horário e formou uma angulação, a gente diz que essa simetria é simetria de rotação. Você está rotacionando a figura, tá? Então, rotou a figura, ou seja, girou a figura em um determinado ângulo,
A gente chama de simetria de rotação. Então, além da definição de simetria, tem essas classificações. Simetria de rotação. Temos aqui, ó, a simetria quando ao rotar eu faço um ângulo de 180 graus. Então, se eu estiver girando a minha figura e fizer um ângulo de 180 graus, pode ser no sentido horário ou anti-horário, tá? Nós dizemos que é uma simetria central, forma um ângulo de 180 graus. Então, só voltando aqui, o conceito de simetria básico é o mesmo que nós aprendemos no fundamental. Ao rotarmos uma figura, ao girarmos uma figura, formou uma angulação qualquer, nós temos simetria de rotação. Simetria central, se porventura, ao girarmos no sentido horário ou anti-horário, formar uma angulação de 180 graus. E, para finalizar, nós temos a simetria de translação, tá? Translação é só o deslocamento em direção e sentido, mesmo sentido, mantendo sua forma. Se eu mover a figura mantendo a direção e sentido, eu chamo de simetria de translação. Estou transladando a figura, tá? Movendo a figura uma direção em um sentido, mantendo, é claro, a sua forma. Essa simetria já é simetria de translação. Só porque, às vezes, na geometria plana, a gente usa alguns conceitos. Eu usei lá a questão de rotar, eu acho, ou transladar, talvez, e vem dessa questão, dessas definições de simetria, tá? Então, simetria é conceito normal, que nós já aprendemos no fundamental, dividiu em partes, ambas as partes têm que coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Você pode constatar isso numa folha, por exemplo, de A4, né? Se dobrar, você tem lá, traçou um eixo de simetria e sobrepôs as partes, né? Então, é perfeita, a simetria é perfeita. Claro que tem figuras que não são simétricas, tá? E aí temos a simetria de rotação, que ao rotar a figura forma uma angulação qualquer. Quando forma 180 graus, chamamos de simetria central. E quando estamos movimentando, deslocando, né, a figura em uma direção, em um sentido, essa simetria é chamada de translação. Beleza, galera? Vamos encerrar aqui. Não, tem um exercíciozinho só para vocês verem como é que é tranquila a questão de simetria. Aqui está desenhado um palhaço e pergunta em uma das condições para tornar o rosto do palhaço simétrico é desenhar outra sobrancelha no quadrinho, né? Em que quadrinho, para que essa figura seja simétrica, né? No caso, a sobrancelha. Você teria que desenhar. Então, aí, ó, aplicando a definição, né? Se a gente dobrar aí a figura, traçando um eixo de simetria, ela tem que ficar aqui, ó, o desenho, na D3, né? Para ficar perfeitinho. Então, aqui vai ficar outro desenho. Se a gente dobrar, né? Traçando um eixo de simetria, as partes têm que se encontrar perfeitamente, tá? Então, ó, a letrinha marcada aí é letra D. São questões de sentido, localização, rotação, translação. A gente tem que ter uma noção de tudo isso quando é proposto, tá certo? Não esqueçam que as inscrições já estão abertas, né, do dia 11. Aí a gente tem esses dois modelos de Enem, o Enem digital e o Enem escrito. O Enem digital você não vai fazer na sua casa, vai determinado por eles lá um local que você vai fazer, aí você opta por isso no ato da sua inscrição, tá? No mais, galera, fiquem com Deus, até o próximo encontro. Aí, na próxima aula, nós vamos falar mais detalhadamente com relação à trigonometria no triângulo retângulo, especificamente, tá certo? Um abraço aí, fiquem com Deus, boa noite.